paz, irmãos. Vamos dar início. No decorrer da mensagem, os irmãos vão entrando. E para lembrar, essa mensagem ela também estará disponível no nosso canal do YouTube e ficará também permanente aqui mesmo no Facebook. Convido os irmãos, quem puder, claro, estar compartilhando, divulgando, para que possamos alcançar mais pessoas. Hoje, antes de introduzir a mensagem, eu gostaria de dizer que ela é uma mensagem um pouco quanto diferente. Como eu posso dizer, ela foge um pouco do meu padrão de pregação, mas é uma mensagem que eu entendi que seria necessária. Antes de tudo, eu já queria dizer que essa mensagem, por tratar de algo do emocional, ter um tema um pouco mais emocional, de forma alguma eu estou propagando a teologia do coaching, de forma alguma. Sou totalmente contra, sou totalmente oposto à teologia do coaching. É uma mensagem que eu nem diria assim, uma mensagem muito preparada. Não que eu não tenha me preparado, mesmo por ser uma reflexão, tem sim a preparação, mas é uma mensagem um pouco mais simples, mais direta, que nos leva a uma reflexão, principalmente desse tempo que a gente tem vivido. E antes de lermos e darmos início, gostaria de convidar você que está aí, que curva a sua cabeça, que feche seus olhos, que a gente venha ter mais uma oração. Deus Santo, eterno e glorioso, único e eterno Deus, soberano e eterno Pai, elevamos a nossa voz ao Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor nos ouve. Sabemos que no trono da Tua glória, o Senhor inclina os Teus ouvidos para nós, pobres pecadores. Pai, clamamos ao Senhor, nessa noite onde nós estamos ainda em nossos cultos online, clamamos ao Senhor que esteja presente com cada irmão onde quer que eles estejam, Senhor. Que o que seja pregado aqui seja para a glória do Teu nome. Como eu disse, Pai, que no início, por mais que seja uma mensagem tratando um pouco mais emocionalmente, que de forma alguma ela seja uma mensagem centrada no homem. Que de forma alguma ela seja uma mensagem onde o foco, o meio e a finalidade seja unicamente o homem. Mas que essa mensagem seja totalmente centrada em Ti, Deus. Que o alvo central seja a Tua glória, a Tua majestade. Que tudo, Senhor, nessa mensagem seja para engrandecer a Teu nome, Deus. Por isso nós Te clamamos, Pai. Esteja cuidando, moldando os nossos corações, fazendo com cada um a Tua vontade. Deus Santo, guia-nos e faça de nós o Teu desejo. Nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Irmãos, antes de eu em si entrar na mensagem, eu gostaria de fazer um suspense a respeito do tema. Explicar um pouquinho também o porquê essa mensagem, porquê essa introdução toda, dizer isso tudo. Nós temos passado por momentos muito difíceis, afetando nossa comunhão, nossos relacionamentos, indo até além, causando muita tristeza com tantas perdas. Nós, aqui de Sumidouro, moramos em um território bem pequeno, bem pouco povoado, por assim dizer, uma população pequena. E nós estamos aí tendo em média umas de 3 mortes por dia, algo bem triste. E vendo pessoas próximas de nós padecendo, sofrendo, não podendo tomar as nossas rotinas, abraçar um amigo, ajudar alguém. É bem difícil esse momento que estamos vivendo. Pessoas próximas a nós têm
se afastado, temos perdido o nosso contato, a nossa amizade, o nosso relacionamento. E diante de tanta dor que temos vivido, com tantas perdas tão próximas de nós, de amigos, temos perdas tristes e ainda mais próximas de pais, mães, irmãos. E em meio a esse caos todo, uma pergunta deve ser crucial e provavelmente feita por nós mesmos. E é o tema da mensagem. Como podemos ter esperança? Diante de todo esse caos, diante de todas essas circunstâncias, como nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, podemos estar firmados em nossa esperança? E é sobre isso que nós iremos tratar. E eu gostaria de convidar você, nessa noite, a estar abrindo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 6, capítulo 4, do versículo 6 ao 18. Enquanto você vai abrindo, esta é a última carta do apóstolo Paulo. Gostaria de trazer isso, que você fique ciente disso. Essa é a última carta do apóstolo Paulo em sua segunda prisão em Roma. Paulo está escrevendo essa carta se encontrando preso. E ele está escrevendo essa última carta ao seu filho na fé, Timóteo. Isso que nós vamos ler são as suas últimas palavras. É o último capítulo que ele escreve e são as suas últimas palavras registradas na Bíblia. E diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a minha vinda. Procurem vir logo ao meu encontro. Pois Demas, amando o mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, muitos Carpos, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará da obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para sempre. Amém. É interessante nós vermos essas últimas palavras de Paulo. Juntando isso com o nosso tema, como ter esperança. E nós vamos aprender a responder essa pergunta com a vida do apóstolo Paulo. Para introduzir essa mensagem, eu gostaria de fugir um pouquinho desse texto. Fugir, mas logo mais eu volto. Antes de eu em si entrar no texto que eu disse, que nós acabamos de ler,
eu gostaria de tratar duas divisões aqui que são bem interessantes nós apresentarmos logo no início dessa mensagem. Primeira é a vida de Paulo sem Cristo. Como é a vida, como foi a vida de Paulo antes de ter o seu encontro com Cristo, antes de Cristo ir até Paulo e o transformar e o converter? Como? E a segunda parte, como a vida de Paulo passou a ser, tendo Cristo como Senhor. Então, primeiro, quem foi Paulo sem Cristo? Nós podemos responder isso da melhor forma possível. Como? Pelas palavras do próprio Paulo. Em Filipenses capítulo 3, versículos 5 ao 6, ele vai fazer uma descrição de si próprio. Olha o que ele vai dizer. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está fazendo uma narrativa, está trazendo uma informação a respeito de si próprio. Um currículo pessoal. Eu sou assim, assim, assim. Ele está dizendo, ele é circuncidado ao 8º dia. Pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Um hebreu raiz, como nós diríamos hoje. Alguém que você olhasse e visse, eis um verdadeiro hebreu. Um verdadeiro israelita. Mas ele acrescenta algo sobre ele mesmo. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo era um leão faminto, feroz, em busca da destruição do povo de Deus. Ou como Lucas, seu companheiro de missões, vai fazer uma descrição dele próprio. Em Atos 8, do 2 ao 3. Relatando sobre a morte de Estevão, onde Estevão, defendendo o Evangelho, fazendo todo um panorama, uma visão do Antigo Testamento e mostrando e apontando para Cristo como sendo o Messias, o ungido de Deus, aquele que viria. Os que estavam ouvindo, sendo escribas e fariseus, enchendo-se de raiva, tomam pedras e apedrejam Estevão, o matando ali. E diante dessa narrativa, Lucas escreve: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Olha o que Lucas está narrando. Ele não para. Em Atos 9:1, olha o que Lucas vai dizer. Quanto isto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha a narrativa da vida de Paulo antes de Cristo ser o seu Senhor. Paulo era um leão voraz, buscando a destruição da igreja, um perseguidor, indo de casa em casa, alguém que não poupava esforços para destruir o caminho do Evangelho. Mas então, Paulo toma um passo mais distante. Agora ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para ir em outras cidades e assim poder perseguir cristãos, não só em Jerusalém, mas em toda a circunvizinhança daquele local. Tendo a carta concedida no caminho de Damasco, o Senhor lhe aparece
Ele cai do cavalo, fica cego e acontece tudo aquilo que nós conhecemos. O Senhor envia o seu servo e então ele é batizado e ali Paulo começa uma nova vida. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas existe uma interpretação, e é muito linda essa interpretação, muito interessante, a respeito da vida de Paulo, sobre os pontos da vida de Paulo, a qual eu não vou trazer. Porque o meu intuito não é pregar apenas, usar a vida de Paulo do início ao fim. Eu quero apenas, dessa introdução, mostrar como é a vida de Paulo no início, antes sem Cristo, e agora uma vida em Cristo, tendo Cristo como Senhor. Não é literalmente esboçar minuciosamente cada parte da vida de Paulo, desde aquele momento em Damasco, desde quando ele passa anos estudando, provavelmente com o Senhor, e então ele volta para Jerusalém, fazendo toda uma ligação com Atos e outras cartas de Paulo. Não, minha intenção não é essa. Minha intenção é fazer uma exposição simples sobre a vida de Paulo, e trazer isso aos irmãos para que os irmãos estejam cientes e contextualizados. Mas eu convido muitos irmãos a pesquisarem mensagens sobre isso, sobre esse assunto. É muito interessante. Mas, enfim, aqui com esses 3 versículos que nós acabamos de ler, conseguimos ter uma visão bem clara e podemos resumir o que Paulo era como o maior perseguidor da igreja. Quando Paulo não tinha Cristo como Senhor, ele buscou a ser o maior perseguidor da igreja. Mas com essa narrativa, essa passagem que nós acabamos de ver, onde ele em Damasco tem a visão do Senhor, e então ali o Senhor o converte. E agora nós veremos como a vida de Paulo mudou. Agora uma vida tendo Cristo como Senhor. Nós temos novamente a narrativa de Lucas a respeito de Paulo. Agora no capítulo 9, versículo 20, ele vai dizer: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Atos 9, 20. Paulo, quando ele é transformado, ele não poupa esforços, e ele entra nas sinagogas e começa agora a pregar sobre aquele Cristo a quem ele perseguia. Novamente em Atos 9, 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos, ele contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Agora aquele Paulo que perseguia a igreja é um pregador corajoso, alguém que tem coragem em sua palavra, prega corajosamente o nome de Cristo. Agora aquele homem que era comentado por ser um perseguidor, tem sido comentado por ser um pregador. Quando nós olhamos o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nós contamos que Paulo escreveu 48% do Novo Testamento. Quase a metade. Sendo que alguns estudiosos, alguns teólogos, tendem a nomear Paulo como o escritor de Hebreus. Um livro ao qual nós não sabemos a autoria. E alguns teólogos tendem a tornar Hebreus junto com a coletânea de escritos de Paulo. Eu não contei com esses 48. Mas do que nós temos a certeza, 48% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Em suas 3 viagens missionárias, Paulo fez 67 paradas
e gastou sua vida nessas paradas, pregando, exortando, ensinando, ajudando, suprindo as necessidades dos irmãos. Eu não sei qual a Bíblia que você tem, se você possui alguma Bíblia de estudo, vá na última página e ele costuma ter as páginas, costumam ser 3 páginas, sobre as missões de Paulo. E mostra ali detalhadamente como Paulo fez aquelas viagens. E você vai ver que são 67 paradas que Paulo faz nessas igrejas, nesses territórios. Ali podendo pregar a mais de uma igreja. Ensinar e exortar toda aquela nação, todo aquele povo. Mas diante disso tudo também Paulo, por causa do Evangelho, ele vai dizer, em 2 Coríntios 11, 25, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Olha como era a vida de Paulo. De perseguidor da igreja, agora Paulo passa a ser o maior missionário e o maior líder da igreja primitiva. Agora Paulo passa a ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Não poupando esforços, não para destruir o caminho, mas para propagá-lo. Propagar Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E diante dessa introdução, nós podemos dizer, não foi assim conosco? Não digo literalmente. Nós não somos um perseguidor da igreja. Pelo menos a maioria. Talvez você tenha sido um perseguidor da igreja. Não gostava de crente. Mas nós passamos por uma transformação. Quando Cristo veio ao nosso encontro, quando Cristo nos salvou, nos libertou, Ele nos transformou, e então nós passamos a ter uma nova vida. E nisso nós podemos nos assemelhar com Paulo. Não tivemos aquela visão extraordinária de Paulo, vendo Cristo descer, ficando cego. Não, nós não passamos por isso. Mas Cristo veio ao nosso encontro. E através da sua palavra nos transformou. E então, usando como exemplo a vida de Paulo, nós podemos dar a introdução agora a essa mensagem. E nós vamos entender um pouquinho melhor do tema como ter esperança agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como Paulo termina a carreira? A sua corrida? A sua jornada? Nós acabamos de ler que esta é a última carta escrita por Paulo. E por quê? Porque após ela, ele morre. Então, diante dessa noção, e Paulo já sabendo disso, como nós podemos dizer como Paulo termina a sua jornada? Primeiro, sentenciado à morte. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo naquele momento se encontrava preso por decreto de Nero, sendo o culpado de queimar Roma. Um crime que ele não cometeu. E agora esse homem, depois de tanto
de tanto sofrimento, de tanto trabalho, de tanta luta, ele agora termina sua jornada, termina sua carreira com uma sentença de morte sobre si. Ele diz: a minha vida já está sendo derramada como libação. A hora da minha partida já está próxima. Mas não é só isso. Paulo termina sua jornada solitário. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Procure vir logo, ele dizendo a Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Olha o relato deste homem. Ele termina a sua carreira, a sua jornada sozinho. Ele diz: os que estavam comigo, um foi para tal lugar, outro foi para tal local, e comigo só está Lucas. Até aqui nós temos um homem que termina sua jornada, o maior líder, o maior missionário da história, o maior teólogo, que foi chicoteado, apedrejado, humilhado, naufragou, passou uma noite no mar, por causa do Evangelho, está preso, sentenciado à morte e sozinho. Mas não para por aí. Terceira característica de como Paulo termina a sua jornada: necessitado. Olha o que ele diz no versículo 13. Traga a capa que deixei na casa de Carpo. Ele diz a Timóteo: Timóteo, tem como você fazer um favor para mim, Timóteo? Quando você vier para cá, traga com você a capa que eu deixei em Carpo, na casa de Carpo, lá em Trode. Isso provavelmente porque Paulo foi pego surpresa. Não deu tempo nem de ele levar consigo algo, uma roupa, um agasalho. E agora Paulo estando no fundo de uma cela. E agora Paulo estando solitário em uma cela úmida. Ele vira para o seu filho na fé, Timóteo, e diz: Timóteo, tem como você trazer uma capa para mim? Um homem velho, passando frio em uma cela. É assim que Paulo termina a sua jornada. Mas não para por aí. Ele termina a sua jornada abandonado. Olha o que ele vai dizer no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Nós vemos aqui um homem que parou em sua vida e dedicou a ela em 3 grandes missões, viagens missionárias, parando em 67 locais, pregando diversas igrejas, transformando a vida de muitas pessoas, suprindo a necessidade de muitos. E agora, velho, em um fundo de uma prisão, ele diz que ninguém se dispôs a ele defendê-lo. Como nós podemos resumir isso? Um velho,
considerado o maior missionário, o maior teólogo. Um dos maiores líderes do cristianismo. No fundo de uma cela, sentenciado à morte, solitário, necessitado e abandonado. E diante disso, um homem que gastou a sua vida para pregar, para levar o evangelho, se preocupando com a vida dos próximos, dos seus próximos, tentando fazer o que estava ao seu alcance, passando dificuldades, sendo açoitado, apanhando, sendo preso, para levar o evangelho. E agora esse homem termina sua carreira assim. E agora eu imagino Paulo. Eu gostaria de você também imaginar como Paulo, escrevendo essa carta, terminando a sua vida, deve estar. E se colocarmos o tema dessa mensagem em relação à sua vida, como Paulo pode ter esperança neste momento? E a sua fé? Como fica a sua esperança, motivação e até mesmo a felicidade dele? Elas estão totalmente firmadas em Deus. Como assim, Wesley? Mesmo esquecido, sempre buscando pregar o Evangelho. Olha o que ele vai dizer no versículo 11. Só Lucas está comigo. Ele diz: estou esquecido, mas faz um favor para mim. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Nem mesmo quando Paulo está totalmente esquecido, não tem ninguém ali para acolher, para conversar, para estar com ele além de Lucas. Ele insiste em dizer: traga Marcos comigo, pois a missão, a propagação do Evangelho não pode parar. É um homem que, em meio à sua solidão, ao seu esquecimento, ele ainda se preocupa com a pregação do Evangelho. Mesmo necessitado, sempre busca conhecer mais de Deus. Ele está abandonado, como nós vimos. Quando você vier, traga capa e deixe na casa de Carpo um velho necessitando, passando frio. Mas ele diz também a Timóteo: e os meus livros, especialmente os pergaminhos, porque eu não posso sequer viver nessa terra, passar um dia sem buscar conhecer esse Deus, numa cela úmida e fria. Eu ainda preciso estar conhecendo esse Deus. Paulo não termina a sua vida como um miserável, murmurando em cima daquela prisão, dentro daquela prisão, mas Paulo agora está ali dentro, e mesmo no sofrimento, ele anseia conhecer mais de Deus, conhecer mais de Cristo, buscar conhecer mais a palavra de Deus. Abandonado pelos homens, mas nunca por Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado. Ele vai dizer: todos me abandonaram. Ninguém veio. Mas ele termina: mas o Senhor
permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Olha o que Paulo está dizendo. Os homens podem ter me abandonado. Aqueles a quem eu levei a mensagem do Evangelho podem ter me abandonado. Quem o suprir a necessidade pode ter me abandonado, mas o Senhor permaneceu comigo. Mas o Senhor esteve comigo em todo momento, me dando forças. Firme. Não na situação, mas na gloriosa esperança. Olha o que ele vai dizer no versículo 18. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Olha o que Paulo está dizendo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo não está olhando a sua situação, o seu estado. E então parando para pensar, por que eu vivi dessa forma? Mas Paulo olha para a esperança que ele tem de que o Senhor lhe levará salvo. Nero pode ter a espada que corte a sua cabeça, mas é o Senhor que retém a sua vida e permanecerá salva. E o levará para o seu reino celestial. Ele está nas mãos do imperador romano para levá-lo à morte, mas na verdade o imperador não sabe que quem tem a vida de Paulo em suas mãos é o Cristo a quem ele prega, e é nesse Cristo que Paulo firma a sua esperança. É como Estevão, que quando está sendo apedrejado, ele não fixa os seus olhos naqueles que estão lhe matando, mas ele eleva os seus olhos aos céus e diz: eu vejo o Filho ao lado do Pai, o glorioso Cristo ao lado do glorioso Deus. E é assim que Paulo fixa os seus olhos, não nos problemas, não nas dificuldades, não na angústia, mas na sua esperança firmado em Cristo. E algo que é importante, Paulo não termina sua carreira como um fracasso, mas como um guerreiro vitorioso. Nós podemos ler tudo isso e imaginar de que adiantou ele se esforçar tanto e terminar assim. Mas ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Paulo não termina como um fracassado, como um perdedor, mas ele termina como mais que vencedor, porque ele não amou as coisas deste mundo. Ele não esteve preso a este mundo. Mas a sua esperança, a sua fé estava em Deus.
o seu Salvador. Diante disso, você ainda pode me perguntar: como eu posso ter esperança da forma como que Paulo teve, em meio ao caos que ele se encontrava, ao maior sofrimento que podia sofrer? Ele não olha para a sua sentença dada pelos homens. Ele não olha para o abandono dos homens. Mas ele se volta para o seu Senhor e Salvador. Nesse momento de dor, de luta, angústia, perdas, tão próximos, nós nos questionamos e dizemos: como eu posso ter esperança? Como eu posso andar esperançoso? E a minha resposta é: não olhe para essa situação. Não olhe para o caos que está à sua volta. Mas volte os seus olhos para o teu Senhor. E a quem te dá forças, a quem nunca te abandona. E busque, como Paulo, levar a sua vida firmada nele. Diante de tanta angústia, o que nos resta? Confiar em quem? Talvez você se pergunte. Mas eu digo para você, não como o que resta, mas como única e suficiente esperança. Nenhuma além dele. Olhe para o Senhor. Quando a situação parece te cercar, a angústia, o sofrimento te encurralar, faça como Jó. Confie no Senhor. Mesmo sem entender, Jó não entendia nada do que estava acontecendo com ele. Mas mesmo assim, mesmo sem compreender, ele descansa no Senhor. Mesmo na angústia, ele confia no Senhor. E Paulo termina a sua vida assim, confiante e esperançoso em Deus. Foi uma mensagem bem mais curta que as outras. Você provavelmente percebeu uma mensagem bem mais diferente. Mas nem por isso eu digo que ela não seja necessária. Que nessa noite você medite nisso. Talvez você que esteja sofrendo com a perda de alguém, olhe para seu Deus. Não se esqueça que é Ele quem te dá forças. Não se esqueça do que Cristo te disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos tomar essas palavras de Paulo. A minha esperança está nele, que um dia enxugará dos meus olhos toda lágrima e me dará a coroa da justiça. Que venhamos no final da nossa carreira poder dizer como Paulo: combati um bom combate. Não saio como perdedor, mas como mais que vencedor. Olhe para esse Deus, viva para Ele,
Você que talvez nos escute, talvez não agora, mas quem sabe posteriormente, quando essa live for postada, você esteja agora nos ouvindo no YouTube, mesmo agora, e também você que está ao vivo com a gente, eu gostaria de convidar você a parar um minuto agora, um instante, e olhar para tudo que está ao seu redor. Os problemas, as dificuldades, as perdas, o caos. Talvez você não seja nenhum cristão, mas eu também te convido a fazer isso. Você fez isso? Agora eu convido você a curvar a sua cabeça e orar comigo. Deus, único e eterno Pai, como podemos ter esperança, Senhor? Como podemos ter esperança diante dessa situação? Como podemos, se não confiando em Ti, Deus? Tendo a nossa esperança em Ti, ó Pai. Guardando a nossa fé. Combatendo o bom combate. Não deixando que essa situação nos abale. Mas entendendo que tudo isso não foge dos Teus planos. Tudo isso, Senhor, tem algo a nos ensinar. Que venhamos a esperar, a confiar e a guardar em Ti, Senhor. A ter esperança em Ti, Deus. E a cada um que está neste momento, Pai, também orando comigo. Por favor, Senhor, dá-nos força. Ajude-nos a como Paulo, dizer, enfim, na sua carreira: combati um bom combate, guardei a fé, e agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, nos dará. Guia-nos, Deus. Que essa pandemia, Deus, que essa situação não seja motivo para nos afastarmos de Ti, afastarmos da Tua palavra, mas assim como Paulo, mesmo no sofrimento, na necessidade física, ele busca conhecer-Te, estudar, conhecer mais de Ti, de Cristo. Oh, meu Deus, que essa pandemia não seja desculpa para não propagarmos o Teu Evangelho, mas como Paulo, sentenciado à morte, não desiste de pregar o Teu Evangelho. Oh, meu Deus, ajude-nos a confiar em Ti. Nos declaramos cristãos, povo de Deus, mas olhamos para o Senhor como suficiente, olhamos para o Senhor como sendo a nossa esperança. Guia-nos, Deus, e ajude-nos a descansar em Ti, a viver uma vida para Ti, para a glória eterna do Teu nome, Pai. Amém. Irmãos, eu desejo a vocês uma boa noite. E eu queria dar algumas exortações. Assim como nós vimos na vida de Paulo, muitos têm usado essa pandemia para lerem menos, buscarem menos a Deus, orarem menos.
como Paulo, que em meio ao sofrimento, à sentença de morte, ele não desiste de pregar o Evangelho. Nós temos o Facebook, nós temos o YouTube, nós temos a câmera do nosso celular, nós temos o WhatsApp para digitar uma mensagem. A pandemia, ela não anulou a responsabilidade de pregar o Evangelho. Por isso, vamos usar as ferramentas que temos. Redes sociais. Nós temos aí a Editora Fiel, o site da Editora Fiel, que tem compartilhado muitos e muitos materiais gratuitos de estudos profundamente teológicos. Eu, por exemplo, estou fazendo seminário no Martin Bucer, um dos melhores seminários do Brasil. E ali, na Fiel, nós encontramos esses professores que me dão aula num seminário, dando aula para você de graça. Não venhamos a olhar para essa pandemia como um momento de, eu não preciso então com as minhas responsabilidades de cristão. Não! Precisamos olhar para este momento e dizer, é agora que eu preciso me empenhar mais ainda, pois está mais difícil. Então preciso usar as armas que eu tenho para combater esse combate, para entrar nessa guerra com as armas necessárias. Que a graça de Deus, meus irmãos, esteja conosco. Que possamos, assim como Paulo, lutar na nossa carreira e sermos mais que vitoriosos. Que você tenha uma boa noite, um bom descanso e uma ótima semana. Fique com Deus.